Shalom Hashem, que vos fala Alf neste 2019, março 15, sexta-feira. O discurso das oliveiras, Mateus 24. Vamos falar sobre o discurso das oliveiras que Jesus proferiu quando saía do templo de Jerusalém, 2 dias da Páscoa, e que muitas pessoas têm dificuldade de entender o discurso de Mateus 24, e um pastor até aí tem uma pregação, não é, em alto tom, com muita seriedade, muita verdade, dizendo que aqui em Mateus 24 Jesus fala que não haverá arrebatamento pré-tribulacionista, porque depois destas grandes tribulações, então verá um Filho de Deus nas nuvens. Então os pré-tribulacionistas são pessoas assim assado, que não merecem a nossa confiança, etc. Triste engano, porque a maioria desses pastores desse tipo, eles confundem o discurso das oliveiras, Mateus 24, com o discurso Upper Room, em inglês, chamado, quem souber inglês, tem umas conferências muito boas do pastor Dr. Andy Woods, um dispensacionalista, pré-tribulacionista, que muito tem me ensinado sobre, mas é apenas em inglês. Tem muito ensinado sobre a diferença entre o discurso do Monte das Oliveiras, que Jesus proferiu a respeito da destruição do templo, 9 de Ave, que até hoje é comemorado e lamentado, né? Comemoração de lamento pelo povo judeu ortodoxo, aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Esse discurso das oliveiras é diferente do discurso do cenáculo, que em inglês eles chamam upper room, do andar de cima do cenáculo, né? Pois muito bem, é diferente por quê? Porque em Mateus 24, Jesus está coroando aquele desprezo que em Mateus 23 ele chorou sobre Jerusalém. O rei chegou, o rei que domina o reino dos céus, chegou para implantar o reino dos céus, e ele foi rejeitado por Jerusalém, pelaquela elite e uma parte do povo judeu que não se converteu, né? Se converteu 30%, inclusive os apóstolos. E Jesus então profere em Mateus 24 a sentença de castigo, de provação de Jerusalém, mais uma provação, porque Jerusalém passou nas mãos dos romanos, em Tito, e passará no tempo do anticristo novamente. E Jesus fala então que essa geração da grande tribulação viverá muitas angústias e finalmente verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens, ou seja, eles não serão ressurretos, mas alguns deles, né, escaparão desta grande tribulação e entrarão no milênio, que é o que eu digo, a terceira era e penúltima era em que toda a consciência humana salva, né, em Cristo passará. Portanto, vamos aprofundar um pouco sobre o discurso das oliveiras, que é diferente do discurso dos cenáculos, e que muitos pastores confundem com o fim do mundo para a igreja. A igreja já saiu da terra, já foi arrebatada antes do final de Mateus 24, antes do começo da grande tribulação. Então é sobre o templo. Jesus fala sobre uma pergunta dos discípulos a respeito do belo templo, daquele fascínio do templo, e Jesus tira o fascínio dos discípulos e diz: olha, não olhe isso aqui tudo não, isso aqui está tudo condenado. Há um castigo, há uma provação, porque me rejeitaram como Messias. E aí ele diz: não ficará pedra sobre pedra. E Tito mandou preservar o templo, mas houve um incêndio e derreteu o ouro e caiu sobre as pedras, e os soldados que tinham participação no saque, né, dos templos dos inimigos, então eles removeram todas as pedras para tirar o ouro, né? E não ficou pedra sobre pedra, como Jesus tinha profetizado. E houve muito sangue lá, morreram muitos judeus que pensavam que o templo de Abraão, o templo de Davi, iria salvá-los, mas rejeitaram o verdadeiro templo, que era o Senhor Jesus Cristo, né?
Israel nacional. Esse discurso de 24, ele fala sobre o Israel nacional. Israel passará pela grande tribulação, será salvo na angústia de Jacó, como Jeremias 30 nos diz, fugirá quando o anticristo da desolação quebrar o pacto, se centrar num terceiro templo, como Deus já está perto de construir o terceiro templo, eles fugirão em Petra e quebrará o acordo, que falar em acordo, aí o Jared lá, genro do Trump, já está trabalhando para abril, né? Mais um acordo que vai ser rasgado. Né? E a igreja já subiu, né? A igreja já não está mais nesta grande tribulação. E as evidências de que a igreja sobe são inúmeras. As escrituras. O dia do Senhor é a grande tribulação. Então eles rejeitaram Jesus em Mateus 23, 27, por isso passarão a grande tribulação. Por quê? Porque Jesus disse que ele vai reunir os eleitos, Mateus 24, 51 e 24, 28. Os anjos vão trabalhar ativamente na grande tribulação. Né? Eles vão, quando Jesus vier em glória, depois da grande tribulação, não é a igreja, os anjos irão trazer os eleitos para se encontrar com Jesus em Jerusalém, e os 144 mil com as 12 testemunhas ressurretas. Mas esses eleitos, eles não serão ressuscitados, não se trata do arrebatamento. Os anjos vão pegar as pessoas e vão deixar em outro lugar. Não é? Como o Espírito Santo fez ali com Felipe, em Atos dos Apóstolos, como fez com Ezequiel. Então os anjos farão a mesma coisa, eles pegarão os eleitos, colocarão no lugar com Jesus os 144 mil das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, como está lá em Apocalipse 7. E também pegarão os ímpios, né? E lançarão no lugar do Armagedon, da guerra do Armagedon, onde estão os cadáveres dos exércitos que foram eliminados pela boca de Jesus na sua glória, quando vier implantar, confirmar o reino em Jerusalém. Pois muito bem, Mateus 24, ele é já o tempo dos selos do Apocalipse, isso a gente pode ver pelas comparações. Mateus 24 fala de falsos cristos e o selo do Apocalipse fala em cavalo branco, o primeiro selo. Mateus 24 fala em guerras e fala Apocalipse 6, o segundo selo, cavalo vermelho. Mateus 24, o discurso das oliveiras fala em fomes, no verso 7, cavalo preto, no verso 5 do Apocalipse 6, é o terceiro selo. E fala em terremoto no verso 7 de Mateus 24, o discurso das oliveiras, e no sexto selo fala no verso 10 sobre um grande terremoto. O céu abalado, fala Mateus 24, antes da glória da aparição de Jesus com os santos ressurretos já, 7 anos antes, no verso 29, discurso das oliveiras fala em céu abalado. E o sexto selo, Apocalipse 6, fala estrelas que caem do céu no verso 13. Então você repara que os selos é a mesma coisa de Mateus 24. E a igreja já foi arrebatada em Apocalipse 5, com os 24 anciãos, que nós temos um vídeo aí, procure no canal, tem um vídeo falando sobre os 24 anciãos, sentados no trono, o galardão de Esmirna, que é sentar no trono, e o galardão das igrejas, que é uma coroa da vida na cabeça e vestes brancas, como Esmirna e Pérgamo. Então você vê que Mateus 24, o discurso das oliveiras, não é para a igreja, é para Israel, a geração de Israel na grande tribulação. E Apocalipse 6 é a mesma coisa dos selos da grande tribulação que Jesus está falando em Mateus 24. Portanto, este foi um esclarecimento para esses pastores que estão acusando os pré-tribulacionistas de não estarem pregando uma doutrina bíblica e confundindo o discurso das oliveiras com o discurso no Apibrum, que é o discurso no cenáculo em João 14, em que Jesus promete as moradas do Pai para a igreja antes da grande tribulação. Shalom Hashem, Ministério Igreja de Jesus, esse que os falou, Alf, abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Oramos por saúde na família. Amém.